Olá pessoal, hoje nós vamos ver então a última sequência de orações subordinadas substantivas que vão tratar aí das predicativas e das apositivas. Então, primeira coisa, qual a função de uma oração subordinada substantiva predicativa? Como o nome já traz para nós, ela vai lembrar, então, quando nós estamos falando de um predicativo, para quem se lembra aí, predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. No caso da oração subordinada, ela vai se relacionar, ao sujeito da oração principal ligada pelo verbo de ligação. Então, ela vai funcionar como um predicativo do sujeito. Então, aqui, na oração predicativa, a gente vai ter essa função de predicativo, que é bem simples da gente entender. Olha só aqui, num período simples, a gente vai transformar esse período simples em composto. A resposta da justiça é a punição dos culpados. Analisando essa frase de período simples, a gente tem a resposta da justiça, o sujeito, o verbo ser, como um verbo de ligação, e a punição dos culpados seria o predicativo desse sujeito. Dessa forma, a gente entende a presença aqui de um predicativo do sujeito. Eu poderia colocar: a moça é bonita. A moça seria o sujeito, é verbo de ligação, e bonita uma característica da moça, que está lá no predicado, por isso, predicativo. Então, transformando a mesma oração em oração subordinada, então eu mantenho aqui o sujeito, ou seja, essa oração ela tem sujeito, diferente lá da subjetiva, em que a oração subordinada é que vai ser o sujeito da principal. Aqui não, a principal ela tem sujeito e verbo, e o sujeito aparece e o verbo é de ligação. Faltando o que então? Faltando, obviamente, um predicativo. Então, a gente sempre olha lá na oração principal o que está faltando nela, para a gente poder entender qual vai ser a função da oração subordinada. E aí, no caso aqui, eu troquei a punição dos culpados por que se punam os culpados. Agora tem verbo aqui, punam, se punam. Então, aqui, o que acontece? Aqui eu mantive o sujeito, mantive o verbo de ligação, e o que eu tenho agora é uma oração, porque inicia aqui, olha só, no que. Então, eu posso dizer que é uma oração subordinada substantiva, basta trocar por isso. Se der certo, é porque é uma oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. A resposta da justiça é isso. Viu que coube? Então, se coube, deu para substituir uma pela outra, então é uma oração subordinada substantiva. Eu olho, então, qual seria a função da palavra isso nessa nova frase. A resposta da justiça é isso. Isso seria um predicativo do sujeito à resposta da justiça, fazendo com que essa oração também seja um predicativo do sujeito. E assim a gente entende a oração predicativa. Olha só quais são as características da oração subordinada substantiva predicativa. Então, a primeira característica, ela funciona como predicativo do sujeito. E a segunda é que ela se liga ao sujeito da oração principal através do verbo de ligação ser. Então, vai sempre aparecer. Professor, lá na subjetiva também tinha um verbo ser. Só que vocês lembram que era no início, uma vez que faltava um sujeito. Aqui você não vai trocar de lugar. Você não vai colocar isso é a resposta da justiça. Senão você apenas vai estar trocando predicativo com sujeito e vice-versa. Então, aqui a intenção é encontrar o predicativo, que é o que falta depois. No caso aqui, o que foi completado com essa oração, que se punam os culpados, trazendo essa função para essa oração, função predicativa. Ok? Vamos então para o nosso sexto tipo de oração subordinada substantiva, que é a oração que nós chamamos de apositiva. Esse nome, ele vai nos dar a ideia
de apositiva, de aposto. Então, o que é a oração apositiva? É aquela oração que tem função de aposto. Vocês vão se lembrar aí quando nós estudamos o aposto. A gente aprendeu que ele podia ser explicativo, resumitivo, especificativo. Então é aquele trecho, aquele termo, aquela palavra que serve para explicar outra, né? Então, eu conheci o Pelé, vírgula, o rei do futebol. Então, o rei do futebol está explicando quem é Pelé. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter uma palavra e vou ter uma explicação dessa palavra. Então, olha só aqui o exemplo, nesse período simples. Olha só. O povo faz um pedido. Sujeito, verbo e nome, né? Então, pedido é um nome que completa o sentido do verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Só que aí eu coloquei 2 pontos, olha só, e expliquei alguma coisa aqui na frente então. Já que eu pus 2 pontos, vem uma explicação. A punição dos culpados. O que é a punição dos culpados? Perceba que tudo isso aqui é uma explicação sobre qual é o pedido que o povo fez. Então, a palavra pedido foi explicada, ó, acrescentei 2 pontos e expliquei. Então, tudo isso aqui é um aposto, né? Pois está servindo para explicar uma palavra anterior aos 2 pontos. Agora, se eu transformo isso aqui esse aposto aqui, né, em uma oração, nós vamos ter o seguinte. Olha lá, mantém o sujeito, o povo, mantém o verbo faz, mantém o nome e um pedido. Coloquei os 2 pontos, olha só que importante, a presença dos 2 pontos. E aí, o que eu vou olhar? Que depois de 2 pontos, eu tenho aqui, que se punam os culpados. Viu que agora punição, que era substantivo, virou um verbo, e aqui agora é uma oração. Então, essa oração, ela vai ser, né, diferente. Por quê? Eita, o que eu fiz? Essa oração, eu pintei, foi tudo. Essa oração aqui, ela vai, então, agora ter um valor de oração subordinada substantiva. Subordinada porque ela inicia com o que? Subordinada porque dá para trocar pela palavra isso. Quer ver? Olha lá. O povo faz um pedido. Isso. Isso que é? Que se punam os culpados. Então, se encaixou a palavra isso no lugar dela, então uma oração subordinada substantiva. Para saber qual a função dela, olha a oração principal. Vem 2 pontos, então vai vir algo que explica essa palavra. Se é algo que explica, qual termo que explica algum outro termo? Um aposto. Então, uma oração subordinada substantiva, apositiva. E, por fim, então, a gente faz aqui um resumo das características da oração subordinada substantiva positiva. Ela funciona como aposto de um nome, né, de um substantivo que está lá na oração principal. No caso do nosso exemplo, foi a palavra pedido, né, que está sendo explicada por essa oração. E a oração principal, ela geralmente introduz a oração subordinada positiva por meio de 2 pontos. Então, eu achei os 2 pontos, vem uma oração subordinada depois, não preciso nem pensar direito. Eu já sei que ela é uma oração apositiva. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Hoje, então, a gente viu a predicativa e a apositiva. A gente tem mais uma aula em que eu vou explicar, né, essa parte da vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, te entendendo como que funciona a vírgula, mas isso é assunto da próxima aula. Para hoje, vocês vão revisar novamente essa aula, entender a predicativa e a apositiva, para fixar bem aí esses 2 conceitos. Beleza? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.